Saudas irmã, com a paz do Senhor. Mais um dia, né? E na palavra do Senhor nos diz, Neemias 9:33. Porém, tu és justo em tudo, quanto tem vindo sobre nós, porque tu fielmente te o veste, e nós impiamente nos o vemos. Aqui Neemias, né, nos ensina que o nosso maior inimigo não está fora dos muros da igreja, mas dentro de nós, e que devemos, a nossa maior necessidade é confessar nossos pecados diante de Deus, ser sincero sempre para Deus, sempre, porque mesmo que Deus sabe de todas as coisas da nossa vida. Antes mesmo a palavra diz, antes mesmo de a gente pensar, o Senhor já sabe o que vamos dizer. Então, devemos a cada dia aprender a ser sincero, sempre com o Senhor, mesmo que muitas vezes nós não queremos certas situações, mas devemos expor ao Senhor, confessar ao Senhor as nossas necessidades. E Neemias, como servo do Senhor, né? Neemias era um homem capaz, corajoso, perseverante e de oração. Era copeiro do rei. E ao receber a notícia, né, sobre o estado de desolação de Jerusalém, que foi totalmente destruída por causa do cativeiro de Judá pela Síria, Neemias obteve permissão para ir para a sua própria pátria, sendo então nomeado governador para restaurar os muros da cidade que estavam em ruínas. E que venhamos também ser como Neemias, né? Um homem corajoso, perseverante de oração, nesse momento que estamos vivendo na nossa vida, nesse mundo que o certo vira errado e o errado vira certo, e que venhamos estar focado em Cristo, focado na palavra do Senhor, que ela nos santifica, nos liberta, nos transforma. A palavra é verdade. A palavra do Senhor nos diz que diz os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Deus não desprezará. Salmos 51:17. E neste capítulo, né, de 9 de Neemias, os muros já se encontravam devidamente restaurados. E Neemias foi movido por Deus para coordenar um grande reavivamento. E o povo se chegaria a Deus. Mas primeiro, para isso acontecer, é necessário o arrependimento de todo o nosso pecado e orgulho. Que venhamos nos arrepender de cada coisa, porque muitas vezes a gente pensa, né, o ser humano pensa que é só por um pecadinho, não precisa pedir perdão, não se arrepender. Mas para nosso Deus não tem pecadinho nem pecado grande. Tudo é pecado. E para obtermos a graça, a misericórdia do Senhor, precisamos nos prostrar, precisamos nos entregar a Ele. E ele fala também, né, que é necessário a gente reconhecer o nosso pecado, porque o nosso pecado vai nos afastando de Deus. E aí peca e vai indo, aí vai depois pecar de novo, e assim vai se afastando de Deus, se afastando do Espírito Santo, assim como Saul, né, que começou a se achar que era o tal que não precisava de Deus, e foi se afastando. O Espírito Santo foi se afastou dele, que não reconheceu as suas fraquezas, as suas falhas, os seus pecados. Mas é isso que Deus nos quer. E aqui Neemias diz, né? A confissão de Neemias: temos agido impiamente. Assim como também se Saul tivesse feito isso, né, teria obtido misericórdia de Deus. Retrata muito bem a condição do povo de Deus naquela época, que antes de vir para o cativeiro, a nação havia se desviado da palavra do Senhor. Tinha feito a aliança com a nação ímpias, absorvido
absorvido seus ídolos. E Deus sempre falou com aquela nação, sempre falando, né, que Ele era o Deus deles, mas o povo de Israel sempre agindo impiamente, se desviava do Senhor, pecando, idolatrando outros deuses, fazendo aliança com nações ímpias. Os profetas de Deus eram desprezados e alguns até mortos por proclamarem a verdade e tanto outros pecados. E sempre Deus falando, falando, falando. E eles sempre se... E quando Deus falava, eles iam se voltar para Deus. Aí depois ia, se misturava de novo e afastava-se do Senhor, Deus do céu e da terra. E a pessoa também, quando peca assim, tem que ver as consequências, né? Assim como Davi também foi o segundo coração de Deus, mas pelos seus pecados, né, com Batseba, trouxe consequências para aquela família toda. E então nós temos que temos o livre-arbítrio, sim, das nossas escolhas, mas a gente não tem o livre-arbítrio das nossas consequências, porque são dolorosas, nos afastam do Senhor, são maus. E com o cativeiro, né, Deus sempre estava disciplinando o seu povo. E que forma dura de disciplina, mas onde mães viram filhos serem vazados à espada pelos inimigos, suas casas destruídas, o próprio templo do Senhor feito em ruínas, os mais jovens sendo levados cativos. Mas aí que te fala, que forma dura de disciplina. E assim o povo sempre se desviando da presença do Senhor. Se consertava, se afastava. E Hebreus nos diz 12:6. Porque o Deus corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. E glória a Deus, irmãs, que Deus nos repreende, não nos deixe fazer o que a gente quer, pela natureza também da nossa carne. E Deus sempre nos ama, sempre fala conosco, o Espírito Santo sempre nos mostra quando estamos errados, quando estamos falando errado, pecando. E se confessarmos os nossos pecados, Deus nos perdoa. Quando Neemias voltou do cativeiro, ele reconhece a transgressão do seu povo, confessando os pecados que havia cometido. E segundo a Crônica 7,14 nos diz, e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, Deus nos ensina a sempre buscar. E é tão coisa gloriosa, linda, maravilhosa, que a palavra do Senhor sempre tem resposta para nós. Temos a natureza pecaminosa, sujeito a errar, porque como diz lá em Paulo fala, que o mal que eu tenho é que eu faço, o bem que eu tenho é que eu não faço. Então, mas também o Senhor diz que nós somos mais vencedores e que nós já vencemos. Então temos que estar constantemente buscando, tendo essas qualidades desse homem de Deus que é Neemias, corajoso, perseverante de oração. Está sempre em constante oração. E enquanto o povo de Deus não reconhece seu estado pecaminoso, confessando seus pecados ao Senhor, dificilmente haverá uma restauração e avivamento. Porque a maneira de atrairmos as bênçãos de Deus está na confissão e arrependimento verdadeiro de nossos pecados, para que o avivamento possa acontecer na vida de um cristão. Então, para que a gente consiga as bênçãos do Senhor, devemos nos arrepender, confessar, reconhecer que... Mas muitos podem dizer assim, mas eu não posso, eu não consigo, é maior do que eu. Não, nada e ninguém é maior do que o Senhor. Depende de nós nos humilharmos, nos colocar na presença, na brecha do Senhor. Reconhecer que nada temos, nada podemos,
que só o único que pode em nossas vidas é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus de Neemias e agora o nosso Deus. Então, que venhamos confessar a cada dia, reconhecer e saber que a gente não pode viver sem o Senhor. E que a palavra também do Senhor diz que o pecado nos afasta do Senhor. Então, que venhamos. E o Espírito Santo fala conosco. De que quando estamos em algo errado, ou para pedir perdão, ou para pedir, ou quando fazemos algo que não é do seu agrado, mas que venhamos estar com os ouvidos atentos, aguçados, para ouvir esse Deus maravilhoso. Que o Senhor, Deus, tudo fala antes de tudo. Deus fala conosco. E, irmãos, e que venhamos, meu Pai, perseverar, que o Senhor venha nos ajudar a vencer. E a Bíblia é tão linda, maravilhosa, que tem todos os exemplos aqui nela, em Gênesis e Apocalipse para nós. E tem resposta para tudo. Basta a gente se prontificar, tomar atitude, reconhecer que eu não posso, mas o Senhor pode, o Senhor é meu advogado. E que nesta palavra, né, venha falar o coração das irmãs e essa campanha também, né, desse propósito de Neemias está sendo uma benção. E eu creio que Deus vai fazer algo, que já está fazendo algo em nossas vidas, na nossa família, apesar da gente não conhecer uns aos outros, mas Deus está trabalhando em nosso favor, na nossa família, naqueles que precisam reconhecer que verdadeiramente Deus é Deus. Não fazer como o povo de Israel, que ficava ali, dali da presença, depois, por causa do mundo, das coisas do mundo, se desviava de novo. E Deus ia e repreendia. Isso serve de exemplo para nós. E sim, eu agradeço a oportunidade e que Deus venha abençoar rica e poderosamente a cada uma das irmãs deste grupo, deste propósito, a que está à frente também deste propósito, que a mulher de Deus é bênção, vai ser bênção, é bênção na sua vida. E assim agradeço a rica oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Oremos, né, nesse propósito de 52 dias de oração, de jejum, propósito, e que Deus honra, né, a nossa vida e glorificar, exaltar o santo nome dele. Oremos, soberano Deus, eterno Pai, Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus amado, santo e eterno, Jesus santo, digno de honra, de glória, de louvor, de toda adoração, Jesus. Ó Espírito Santo, obrigada por Senhor existir, obrigada por ter nos escolhido. Assim como Davi disse, não retire de mim, ó Deus, o teu Espírito. Senhor, Deus da glória, cria em nós um coração puro, reto, quebrantado a cada dia, Senhor, reconhecendo as nossas falhas, os nossos defeitos, meu Pai, reconhecendo as nossas atitudes erradas que não provêm de Ti. Deus Santo, amado, eterno Deus, como diz também a Tua palavra, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem de Ti, que fez o céu e a terra. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus que deu seu filho, um único filho, para morrer na cruz do Calvário por nós, por amor a nós. Santo Deus de Israel, Senhor, eu sei que já está nas tuas mãos, mas toma tuas filhas, meu Pai, nesta campanha de oração, de propósito, de jejum, Senhor, meu Pai, de oração, de propósito de restauração, Senhor. Senhor, que a gente venha ver o teu poder, a tua glória. Jesus, muitos falam, meu Pai, que o Senhor não age como antes. Não é não, Senhor. É o ser humano, meu Pai. Meu Pai, porque Tu és o Deus que nunca mudou, Senhor, e nunca mudará. Tu és o Deus de ontem,
de hoje eternamente, Senhor Deus. Jesus, manifesta o teu poder, a tua glória, meu Pai. A tua palavra diz que os sinais, meu Pai, seguirão os que crerem e que faremos coisas maiores ainda, Senhor Deus da glória. Não por mérito nosso, mas é para glorificar e exaltar o teu santo nome, que é digno de honra, de glória, de louvor, de toda adoração, Senhor. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Deus amado, querido e eterno Deus, toma nossas famílias, Senhor, aqueles que se afastaram, meu Pai. Restaura, Senhor, Deus amado, traz, meu Pai, algo diferente na vida de cada um deles, não só da minha família, mas a cada uma das irmãs, meu Pai, que está nesse propósito de oração, Senhor, de cada dia, Senhor, de cada hora, Senhor, Deus da glória. Deus Santo, amado, querido, que eu te peço, te agradeço em teu nome, Jesus. Amém.